Firmando-se na palavra. Leitura bíblica, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 14. A palavra diz: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque, fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através desta meditação. Um momento de fortalecimento em nossa fé, no nosso interior, na saúde mental, na criação de vossas famílias e também o nosso relacionamento. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Estamos no 6º módulo falando sobre síntese de 2 de Pedro. E o versículo em destaque encontra-se, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. A palavra diz: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Firmando-se na palavra. Preste atenção. Não precisa dizer de novo, eu já sei. Já ouviu ou pronunciou essa frase? Imagino que sim. O apóstolo estava ciente de que seus leitores conheciam Cristo e sabiam dos seus ensinamentos. Mas, por amor, ele lhes lembra novamente. Aprendemos muito pela repetição. Ouvir, ouvir de novo. Falar, falar de novo. Escrever, escrever de novo. No Antigo Testamento é descrito que os pais deveriam inculcar, isto é, contar e repetir os ensinamentos de Deus aos seus filhos. Deuteronômio 6, versículo 7. É provável que você tenha ouvido a palavra de Deus em sua casa, na igreja ou até em outro lugar. Mas o quanto do que você ouviu ou leu realmente foi absorvido e guardado? Quanta palavra e a vontade do Senhor moldam a sua vida e o seu jeito de ser e lidar com as outras pessoas? Um encontro com o Senhor nunca nos deixa do mesmo jeito. Sua palavra e presença nos impactam e transformam. Pedro tinha consciência da brevidade da sua vida e, por isso, não mediu esforços para reafirmar a palavra. Como filhos de Deus, somos seus embaixadores e ministros, chamados a viver sua palavra e levarmos às pessoas que vivem e convivem conosco. Não importa a nossa profissão ou o local onde vivemos, somos chamados a falar do amor de Deus e da salvação em Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Podemos servir a Cristo através daquilo que move o nosso coração e nos faz viver. Vivemos e falamos a palavra de Deus. Atribui-se a Martim Lutero a frase de que um sapateiro serve a Deus fazendo um bom sapato e o vendendo a um preço justo. Palavras, palavras e palavras que alimentam. Meditando em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Portanto, não serei negligente. Pedro já havia escrito uma epístola. Esta é a segunda. E provavelmente ele meditou mais se fosse poupado. Ele viu claramente que não havia maneira de entrar na vida eterna, mas aquilo que ele descreveu no 5º e 10º versículo. E embora soubesse que estivessem estabelecidos na verdade presente, ele achava necessário trazer essas coisas frequentemente para sua lembrança. Portanto,
Ou seja, porque somente dessa maneira você pode ter uma entrada no reino eterno de Cristo. De acordo com a figura comum, não serei negligente, usarei o maior cuidado e diligência. A verdade presente era que a prática das graças e virtudes cristãs era necessária para afirmar seu chamado e eleição. Eles poderiam, de fato, ter sido, já sabemos essas coisas. Pedro, portanto, antecipa tal objeção, respondendo-a solidamente e por uma bela graduação que declara que as verdades conhecidas e firmemente cridas devem ser frequentemente chamadas à lembrança a fim de ter suas próprias influências e que, portanto, ele os colocaria em lembrança dessas coisas. Que ele faria isso não uma vez, mas sempre, e isso não apenas durante sua vida, mas também após sua morte, isto é, deixando essas duas epístolas para trás, como seus monitores constantes. Os professores do Evangelho, segundo o exemplo de Pedro, devem repetir frequentemente verdades importantes, embora bem conhecidas e firmemente cridas, para que as pessoas os tenham continuamente em lembrança. Olha, é incrível como a palavra de Deus pode revitalizar o coração. Você pode estar entrando numa espiral de dívidas e medo quando alguém lhe cita um versículo da Bíblia que, de repente, lhe tira do seu desânimo. Não importa há quanto tempo você seja um cristão, você precisa ser constantemente lembrado das verdades espirituais. Por isso que Pedro escreveu: por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quando perdemos de vista as verdades espirituais, a palavra de Deus nos corrige. Por isso nos renova, como diz o Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os dois discípulos desanimados na estrada de Emaús perderam toda a esperança depois que Jesus foi crucificado. Eles não perceberam que ele havia ressuscitado. Então Jesus começou a andar com eles, mas eles não o reconheceram. Ele começou a abrir a palavra de Deus para eles e os apontou para todas as escrituras que aludiam à sua morte e sacrifício. Depois eles perguntaram um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A palavra de Deus nos renova, nos traz de volta à vida. Se você não está interessado em ser renovado, se não tem interesse em ser transformado, não deseja crescer espiritualmente e se não quer propósito na vida, não leia a Bíblia. Mas se você deseja que a sua vida tenha foco, propósito e direção, comece a ler a palavra de Deus, leia a Bíblia por completo, pense nela, deixe-se inundar por ela. A palavra de Deus nos renova. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Vamos nos conectar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, arruma a nós a sua casa, que está localizada dentro do nosso corpo, o seu tabernáculo. Dispõe da minha vida, Senhor. Eu quero te servir, não somente no meu lar, mas para toda a congregação dos santos. Que esta palavra seja levada por aqueles que estão se sentindo aprisionados, encarcerados, que estão se sentindo oprimidos,
Ó Jesus, tenha misericórdia de nós. Abençoa aqueles que estão passando por perturbações mentais, por aqueles que estão passando pela depressão, ansiedade, fazendo radioquimioterapia, lutando contra o câncer, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com as famílias abaladas, destruídas, falidas, que revigore o caído. Pai, eu quero te servir mais e mais e mais. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Compartilhe ao máximo, espero você e a sua família para o próximo encontro e que Deus nos abençoe.